Olá, querido irmão, querida irmã, querido amigo que nos acompanha aqui no nosso canal da Igreja em Camaçari. Hoje daremos continuidade ao capítulo 6 do livro Um Exército de Vencedores, Aliste-se já, cujo tema é o tempo em que vivemos e a volta do Senhor. E falaremos hoje acerca de um viver vigilante. Nós vimos na leitura anterior que em Mateus 24, 40 e 42, nos mostra ali, falando acerca, da volta do Senhor. Ou seja, a sua vinda secreta, em que dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, e duas estarão no moinho trabalhando, uma será tomada e deixada a outra. E ali o Senhor fala a seguinte sentença: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Então, daí vimos que nós precisamos ter uma diferença dos demais, Nós precisamos ser aqueles que vivem de forma percebida, vigilantes, pregando o Evangelho do Reino, e ao mesmo tempo trabalhando normalmente, estudando, cuidando da família, cuidando dos negócios, e etc, etc. E assim seremos tomados. O autor faz uma pergunta aqui, Se o Senhor estivesse se o Senhor estivesse, assim, para voltar daqui a 10 anos, será que estaremos preparados? Será que estaremos prontos? Então essa palavra, querido irmão, querida irmã e querido amigo, vem realmente nos dar uma visão e também nos orientar que nós precisamos prosseguir normalmente com nossa rotina de trabalho, de estudo, nosso casamento, nossa vida familiar. Mas qual é a diferença? O que é que muda? É que nós precisamos ser pessoas que buscam o reino de Deus e a sua justiça. E permitamos que o Senhor, Ele nos encabece. Porque foi isso que o Senhor falou quando Ele veio a essa terra. A pregação dele foi essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Claro que ele falou isso, porque na verdade o reino de Deus era ele. Ele era o reino de Deus. Porque ele era o único homem na terra naquele tempo em que Deus tinha total liberdade sobre ele. Ele era totalmente submisso e encabeçado por Deus. Mas quando ele morreu, ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele tornou-se o Espírito que dá vida e veio para dentro de nós. Em outras palavras, como ele mesmo falou, que o reino de Deus, naquele tempo lá, estava entre eles, que estava se referindo a ele.
Mas depois ele falou, mas naquele dia estará em vós. Naquele dia ele estava se referindo a quando ele morresse, tornar-se o espírito que dá vida, segundo 1 Coríntios 15:45, e quando aquele que crê nele recebesse ele como Senhor e Salvador, então o reino passaria a vir para dentro dele. Então, o que precisamos hoje, né? É permitir que esse rei do reino dos céus, que está dentro de nós, aqueles que creram, aqueles que receberam o Senhor como seu Senhor e Salvador, esses têm um rei dentro deles. Mas, para tanto, ele não quer ser apenas um convidado, alguém ali conosco, mas ele quer nos governar, nosso viver, nossa mente, nossa vontade e nossa emoção. Então nós precisamos permitir isso. Se nós tivermos um viver assim, amado irmão, querida irmã, querido amigo, não precisamos nos preocupar com a volta do Senhor. E aqui também ele nos dá outra dica, né? Mateus 24, 42 a 47 fala assim: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai apercebidos, vós, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, diante de nós falamos, esse deve ser o viver de um cristão vigilante. Nós precisamos cuidar dos nossos conservos, nossos irmãos, como um pastor cuida de suas ovelhas, como o Senhor, né? Ele disse que deixou as 99 e foi em busca daquela ovelha perdida. Ou seja, o Senhor não mediu esforço para vir até nós, deixar sua glória, deixar, né, a deidade, se tornar um homem para vir nos salvar. Por isso ele faz essa pergunta, como ele fez a Pedro hoje, né? Tu me amas? Apacenta meus cabritos, minhas ovelhas, né? Os cabritos são os novos convertidos. As ovelhas são aquelas ovelhas mais recém-convertidas, tem pouco tempo, e tem as ovelhas que são as mais velhas, né? Precisamos cuidar de todos. Se, amado irmão, amada irmã, querido amigo, se fizermos isso, o Senhor fala que seremos bem-aventurados. Aí não precisamos nos preocupar com a volta do Senhor. E aqui fala assim, um arrebatamento no final da grande tribulação. Aqui, no finalzinho, isso ocorrerá no finalzinho dos 7 anos, né, os últimos 3 anos e meio dessa era, que nós já vimos durante a semana, que foi o acordo, né, que o anticristo vai fazer. Ele vai quebrar, na metade dessa semana, ele vai quebrar esse acordo. Então, exatamente nesse momento, haverá o arrebatamento que já foi falado aqui, né? Que o Senhor virá secretamente. Por isso que precisamos estar vigilantes, para fazermos parte
desse primeiro arrebatamento. E aqui ele está falando do arrebatamento do final da grande tribulação, que a maioria dos filhos de Deus serão arrebatados. 1 Coríntios 15, 51 a 53, fala assim, eu vou ler rapidamente. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que o corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, Deus vai ressuscitar os cristãos que dormiram no Senhor, porque cristão não morre, ele dorme e fica aguardando ser despertado, né? Então aqui nesse, né, arrebatamento do final da grande tribulação, o Senhor vai ressuscitar os cristãos, né, que morreram em Cristo, e nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados. Que maravilha! Louvado seja o Senhor. Aqui ainda tem outro versículo para nos encorajar, né, que é de 1 Tessalonicenses 4, que fala assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoa da trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, primeiramente, a maioria dos santos que estiver dormindo no Senhor serão ressuscitadas, né, primeiro. E nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados. Aqui em Filipenses, eu vou ler rapidamente, 3, 21 fala assim: o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tende até subordinar todas as coisas. Então o Senhor vai transformar o nosso corpo igualzinho ao da sua ressurreição. Que maravilha, que esperança da glória maravilhosa. Espero que com essas palavras possamos ser encorajados a ter um viver vigilante, vivendo nessa terra, mas é como se não vivesse, casados, mas como se não fosse, se alegrar, mas como se não se alegrasse, comprar, mas como se nada possuísse, porque tudo passa, tudo é passageiro nessa terra, né? Louvado seja o Senhor, que o Senhor te abençoe nesse dia e te guarde. Senhor, nos guarda, Senhor, guarda nosso coração, que o Senhor possa ter misericórdia e nos conceder graça especial, Senhor, para que a gente possa ter um coração absoluto pelo Senhor, pelo reino, pelas coisas do nosso papai, cuidar dos nossos conservos, dando alimento a seu tempo, para que quando o Senhor voltar nos encontre fazendo assim. Ó Senhor, em teu nome nós te pedimos. Amém.